Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Curiosidades Bíblicas. O tema de hoje é: o que foi o movimento pentecostal da Rua Azusa? Bom, vamos analisar o texto sagrado da Bíblia que se tornou base para este acontecimento, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 1 em diante, que vai nos dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. E diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Mas que fique bem claro aqui, que essa língua aqui registrada nessa passagem da Bíblia não é uma língua estranha ou falar em mistério, como é o caso desse vídeo. Mas a passagem aqui registrada, ela fala sobre outros idiomas. Mas, porém, entretanto, este texto foi utilizado para um dos maiores movimentos pentecostais, tanto fora como aqui no Brasil, começando na Rua Azusa. Então, vamos à história. No ano de 1905, um pequeno grupo de afro-americanos, com sede do Espírito Santo, se programaram para se reunir e buscar o Espírito Santo, numa casa na Rua Benebruê. Como é de comum e de costume em avivamentos espirituais, o pastor que era líder do local, ele era uma pessoa simples, não tinha muito estudo e era filho de ex-escravos. O nome desse pastor era William Joseph Simmons. Ele acreditava que a mensagem deste novo século seria marcado por um renovo proveniente do batismo no Espírito Santo. Aqui nós já vemos que o batismo no Espírito Santo não é algo novo. Os irmãos da Rua Azusa já buscavam isso há mais de 100 anos atrás. O pastor Simmons se reuniu com mais 7 irmãos para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo. Mas foi na noite do dia 6 de abril de 1906 que os 7, com exceção de 5, foram batizados com o Espírito Santo. Mas o que ficou marcado foi o fato de eles falarem em outras línguas. 3 dias depois, o pastor Simmons recebeu também o mesmo batismo no poder. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse por toda a cidade de Los Angeles. Uma multidão se reunia naquela casa em busca deste novo avivamento. O que se viu foi a necessidade de achar um lugar maior, mais amplo, para caber tanta gente. E o lugar que eles acharam era um lugar abandonado que servia de estábulo para animais e para guardar feno. Mas, em poucos dias, com serragem no chão e forro de palha, e por incrível que pareça, 2 caixas de sapatos usados como púlpito, o primeiro culto da missão da Rua Azusa aconteceu, no dia 14 de abril de 1906. Mesmo nessa simplicidade, Deus se fez presente e aconteceu um dos maiores avivamentos da humanidade desde o dia de Pentecostes em Atos 2. De ali por diante, Deus era na vida do pastor Simão e dos seus colegas, dos seus irmãos e companheiros, que por 3 anos seguidos, dia após dia, semana após semana, mês após mês, Deus operava grandemente, com a participação de até 1000 pessoas no culto. Detalhe, vindas de todo mundo,
para receber este avivamento. E houve rumores de pessoas sendo batizadas e se arrependendo nos quarteirões ao redor da igreja. O que começou na Rua Azusa, hoje representa para nós mais de 600 milhões de crentes pentecostais guerreiros que lutam contra o esfriamento espiritual. Mas aqui no Brasil, aconteceu dessa maneira. Quando o movimento da Rua Azusa chegou em Chicago, um pastor de uma igreja batista chamado Gonan Wingren foi batizado e conheceu depois um camarada chamado Daniel Bego, numa conferência, e ele também foi batizado, e os dois se tornaram grandes amigos. Wingren, um dia na igreja, vai relatar a revelação de Deus para a sua vida. E nessa revelação, Deus mandava ele vir para o Brasil, especialmente na região do Pará. Então, no dia 19 de novembro de 1910, os irmãos Gonan e Daniel chegaram ao Brasil. E quando eles chegaram no Brasil, os missionários já tinham 3 grandes problemas. Primeiro problema, eles não conheciam ninguém. Segundo problema, eles não falavam a nossa língua. E o terceiro problema, eles não tinham dinheiro para se manter. Eles vieram com a cara, com a coragem e, claro, com a fé em Deus. Mas mesmo assim, eles sentam numa praça e começam a orar em espírito para que Deus mandasse a providência. Lendo então o jornal, Deus dá uma saída para eles. Eles encontram um pastor de uma igreja metodista que os recebeu muito bem e lhes mostrou a igreja batista do Belém e os levou até lá. Eles conheceram então o irmão Raimundo Nobre, líder da igreja, que lhes deu abrigo, e depois eles conheceram Adriano Nobre, primo de Raimundo Nobre, e foram à sua casa para estudar a Bíblia e também para aprender o novo idioma do país, que eles passariam um bom tempo. Na igreja, eles oravam de noite e de dia avivados pelo Espírito Santo, e isso começou a incomodar os irmãos daquela igreja, que os chamavam de fanáticos. Mas os dois não se abalavam, continuaram orando e testificando sobre o batismo no Espírito Santo. Então foi no dia 2 de junho de 1911 que o Senhor batizou a primeira brasileira na promessa. E aqui nós vemos uma quebra de protocolo. Por que uma quebra de protocolo? Em vez de um varão ser batizado, foi uma mulher que foi batizada. A irmã chamada Celina Albuquerque estava orando na sua casa e começou a falar em línguas estranhas. O fato gerou uma grande polêmica na igreja. A maioria creu na promessa do batismo no Espírito Santo. Mas, infelizmente, nem todos acreditaram nisso. E, no entanto, eles aceitaram e votaram a favor da exclusão, para excluir os irmãos que simpatizavam com essa nova forma de adorar, ou batismo no Espírito Santo, como assim podemos dizer. Então, foi 17 pessoas excluídas da igreja. E só para vocês verem, começaram a se reunir na casa da irmã Celina. Os que saíram, que foram expulsos da igreja, começaram a se reunir na casa da irmã Celina. E ali, junto com os 2 missionários, abriu-se uma nova denominação. No dia 18 de junho de 1911, numa rua chamada Siqueira Mendes, número 67, começava a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Essa é a história da Rua Azusa. Eu espero que você tenha gostado e que você entenda que na nossa vida tudo tem um começo. Para qualquer coisa acontecer na minha e na tua vida, tudo tem que ter um começo. Às vezes você que chegou nesse vídeo até aqui, você pode estar passando por problema pessoal, financeiro, familiar. Mas eu gostaria de falar uma coisa para você. Não desista da caminhada. Esses irmãos, eles não desistiram e promoveram grandes coisas que até hoje nós vivemos. Então eu te falo, Deus pode operar na tua vida, mas para tudo há um tempo.